aqui hoje, mas que está colocando esse trabalho para frente aqui no nosso centro, e ele tem 3 perguntas que ele gostaria que a gente fizesse. A primeira é, baseado na sua experiência, quais são as maiores diferenças quando apresentam uma palestra em inglês e uma em português para os diferentes públicos? Essa é fácil a resposta. Normalmente, nós por causa dos atavismos da Igreja Católica e o espiritismo mais aos moldes da Igreja Católica no Brasil, a gente gosta muito de palestra pregadora. Porque, meus irmãos, o espiritismo vem aliviar o sofrimento da humanidade. A gente adora essas palestras. Você pode perceber, quando você vai assistir na internet, muitas das palestras são desse público. O americano não gosta de preaching. Ele gosta de reunião de estudo, e aonde, como a gente veio aqui, ele tem a oportunidade. Eu quero levantar a mão e perguntar. Ele não quer perguntar para colocar a gente numa situação embaraçosa, mas porque ele quer aprender, quer entender. Então, normalmente, workshops ou então palestras assim abertas, a gente faz muito estudo, inclusive como você faz ontem aqui, em círculo. Nós estamos, graças a Deus, crescendo. Tem hora que eu já estou fazendo círculo ao quadrado, né, 2 vezes. Mas se a gente coloca assim, a turma não gosta muito, porque eles gostam de desse, às vezes, parecia que não é só uma palestra, mas é mais um estudo participativo. Então, eu aconselharia que fizesse mais nesses modos. Mesmo que venha assim na frente, mas que seja bem aberto e estimular a pessoa a fazer, o que a gente percebe que eles gostam mais. Então, você está falando de deixar fazer pergunta na palestra? Exatamente. Não só fazer palestra, entendeu? Você pode mesclar com palestra também, quando você tiver mais estudos. Mas esses modos, tipo workshop ou realmente participativo, é o que eles mais gostam. Ok. A outra pergunta é, quem é o público de fala inglesa que mais frequenta as suas palestras em inglês? Lá, pra gente, olha, nós temos de tudo, tá? Porque eu estava falando, Nova York em particular é muito peculiar, né? Onde o mundo inteiro está lá, né? Então, a gente tem pessoas da China, do Chile, de Porto Rico, da Bélgica, da Bulgária, da Rússia. Nós temos de tudo, onde o segundo idioma é o inglês. Então, é até interessante porque aí você percebe mais, não, como todo mundo é gente de qualquer jeito, né? Então, quer dizer, vai depender das características do local. Tá? E temos muitos brasileiros, quer dizer, que eles não vão em centros em português porque eles gostam mais do método que a gente usa no inglês. Então, às vezes, eu até tento mandar eles embora, porque a gente tem um acordo de cavalheiros. Pô, mas você está aqui, brasileiro, não sei o quê, então, será que você não ia... Olha, tem um centro em português maravilhoso lá, não sei o quê. Ah, mas eu gosto do jeito que vocês fazem. Então, por favor, também não vou mandar os brasileiros embora, não é isso. Mas a gente até fala para eles saberem que tem mais oportunidade, mais dias na semana, alguma coisa assim. Mas eles gostam de ficar por causa das características do trabalho que a gente faz. Então, desculpa, eu vou perguntar porque eu sei que vocês também fazem palestras em inglês lá na Flórida, não é verdade? Dá pra gente um seu feedback em relação a essa pergunta, já que Nova York é um caso tão específico de tantos lugares diferentes na Flórida. Quem é o público de fala inglesa que mais frequenta o centro de vocês? Olha, tem pouquíssimos americanos, né? A maioria são pessoas estrangeiras ou hispanos realmente, porto-riquenhos. Eu diria que seria... Para começar, as reuniões são pequenas, né? Você, quando tem 10 pessoas, já é muito. Na Flórida, existe uma resistência grande ainda do público hispano e brasileiro com relação às reuniões em inglês. Então, o pessoal muitas vezes não divulga direito, não acredita muito na coisa, fica muito acomodado nas reuniões em português. Mas nas palestras assim a gente tem que ter muito mais cautela, né? Da maneira que você explana as coisas. Para o americano você tem que ser bem lógico
com as coisas. Não é como uma palestra para brasileiros, por exemplo, que a gente pode chegar aqui e falar que André Luiz dá esses ensinamentos assim, assim, assado. Para o americano você tem que explicar direitinho lá do começo. Olha, existe um espírito, que André Luiz, que ele foi encarnado, enfim, até você chegar à moral da história, porque ele não sabe nada disso, não sabe nada disso. E se você só falar certas coisas, que para o brasileiro é completamente aceitável, o americano vai pensar, né, aquele que está conversando ontem, a utopia, né, aquele negócio, poxa, isso é uma coisa do outro mundo, esse pessoal está sonhando, né? Porque a gente tem que ser bem lógico para a pessoa que não sabe nada de espiritismo chegar àquele ponto de entender a mensagem que a gente está querendo passar. Não é uma questão, e muita gente se engana, a gente não está escondendo nada, mas você tem que ir aos poucos explicando para o americano o que você está querendo dizer. Não é questão de esconder nada, né? Mas tem certas coisas que você não vai simplesmente jogar lá e isso é assim e acabou. O estrangeiro mais fácil da gente tocar é o espanhol, porque ele já tem conhecimento de espiritismo espiritual. Tá? Então, em Porto Rico existe um movimento muito grande espírita. Cuba foi muito grande no movimento de expansão espírita e está voltando a ser hoje também. No México existe também um movimento grande que conhece